o Criador disponibiliza a força na criação para vivificar, para renovar e para ter novos desenvolvimentos. Pentecostes, 1937. Os seres humanos, através do comportamento errado, não utilizam dessa força e também dificulta o desenvolvimento da criação. Então, quando uma pessoa utiliza erradamente, então ela está dificultando o desenvolvimento da criação. E é muito importante assim, porque nós temos dentro de nós muitos conceitos que nós recebemos e muitas palavras que nós repetimos. E sempre nós repetimos palavras de saudades. Então a saudade da mulher, ou a saudade do homem, saudade dos filhos, a saudade daquela localidade em que a pessoa saiu daquela localidade quando ele era criança, saudade de uma época anterior. Essas saudades terrenas sempre trazem um sistema de falta de saúde. Porque a energia que é para ser utilizada para uma criação, a pessoa está utilizando para as coisas terrenas, para um período anterior, e a saudade de uma época anterior, a saudade da infância, a saudade de um alimento, fica bem fácil assim, quando a pessoa volta naquela localidade que ela foi criada, ou que ela vivificou lá um pouco, viveu lá um período. Então ela vê que não tem nada daquilo que ela tinha dentro dela. Então é uma ilusão que fica dentro da pessoa. Com isso a pessoa não caminha. E é bem sério assim, porque as coisas da matéria grosseira, quando a pessoa se encontra nesta condição, então ela fica com uma pendência. E todos os pendores não levam a pessoa para lugar nenhum. E é muito sério porque normalmente a pessoa desenvolve ainda costumes que prejudicam a saúde. Então a pessoa foi vivendo a sua vida num período anterior e ela não foi vivendo a época presente dela. Quando o Filho de Deus veio, ele veio trazendo as informações, as instruções, porque os velhos profetas não tinham mais a capacidade de fazer esse trabalho devido ao comportamento errado dos espíritos humanos. Então, quando a pessoa utiliza de uma informação correta e não vivifica aquela informação dentro dela, então a pessoa dificulta ainda a vida dela e a vida daqueles com quem ela passa as informações. Então foi necessário a vinda do Filho de Deus para que ele abrisse de volta o portal, o portão do paraíso, com as informações e as instruções. E é bem importante assim, cada um observar que para a pessoa trabalhar numa empresa, ela pode entrar naquela empresa sem nenhuma informação do funcionamento interno. Dão a ela a base, somente a base, para que ela faça, e aquela pessoa tem que fazer essa base para que ela possa ter outras funções e ir graduando dentro daquela empresa. Se a pessoa fizer somente o que foi dado a ela, no período seguinte ela não continua naquela empresa, ela não tem serventia naquela empresa. Isso é físico, isso é verdadeiro. Fica bem fácil assim um aluno que entrou para ser alfabetizado. O professor, a professora vai dando a ele as instruções e ele tem que fazer o trabalho de ter o conhecimento daquelas instruções. Assemelha aquele funcionário naquela empresa. Então as informações que o Filho de Deus trouxe é para que tivéssemos o conhecimento para irmos para o paraíso. Essa é a finalidade, porque se não tivermos os conhecimentos, não tem como ir para o paraíso, não tem a frequência. Se o aluno não apresenta nenhuma habilidade com o centro motor intelectual, ele não continua naquela escola. Então ele pode ficar lá por lei, por determinação do governo, mas ele não assimila aquelas informações. No período seguinte, anos depois,
na vida prática ele não tem utilidade, porque o básico ele não assimilou, que são aquelas informações. É escrever seu nome, conhecer os números, a disposição dos números, o resultado que dá a disposição dos números, isso é físico. Então, se nós não conhecermos as leis que foram instituídas na criação, nós não temos como ir para o paraíso e nem como permanecer lá. As expressões que nós ouvimos assim, de que a pessoa, ela agora foi descansar, não foi descansar. Não tem uma diferença do aquém e do além. A pessoa só não se encontra com o seu corpo de matéria grosseira, mas ela é a mesma. Ela se encontrava sofrendo com as limitações físicas, ela então continua lá sofrendo, não muda. Então o que fica bom é para os seus familiares, que tirou aquele peso daquela moradia, do convívio com aquele que se encontrava sem saúde. A saudade, o distanciamento da luz, traz a diminuição da saúde, porque é bem importante a gente ir observando assim, as irradiações da época do Pentecostes continuam, e a gente vai observando assim, que quando uma pessoa está com uma lanterna, ela então vai caminhando num lugar que não tem luminosidade artificial ou natural, porque já é noite, ela vai clareando com aquela lanterna e ela vai pisando. Então ela clareia lá na frente, vai caminhando. E as irradiações da época do Pentecostes são assim. Só que vem clareando o ano inteiro. A gente vê pela transformação das árvores, os animais na época de monta. Então os seres humanos perderam essa sensibilidade. Então nós vamos caminhando de qualquer maneira e depois nós vamos repetindo as palavras que nós ouvimos e que não fazemos uma verificação a significação daquela palavra. Que é muito comum a pessoa falar assim que a vida dele se encontra nas mãos do Criador, mas e ele não vai fazer nada? Então a mesma coisa acontece com aquele funcionário naquela empresa. O meu destino está nessa empresa. O meu destino está nas mãos do proprietário, está na mão do empregador. Mas e ele não faz nada para ter um peso, para ter uma importância naquela empresa, ter a dignidade de ter o conhecimento das funções, a capacidade de desenvolver as responsabilidades que são necessárias, que ele tem, e do conhecimento do setor. Porque aquele que foi promovido, que é agora o gerente, o supervisor, o coordenador, tem o conhecimento de todas as funções e ele está seguro, quando precisa de alguma coisa ele define. Nós, na nossa vida interna, nós vamos levando a vida assim. E é bem interessante porque no nosso dia a dia nós temos tempo para tudo. Temos tempo para ir para o clube, para a praia, para excursões, para visitar este, visitar aquele, receber aquela outra visita. Mas meditar um pouco como nós compreendemos a significação, se aquilo que nós recebemos dos nossos pais tem uma significação, qual é a importância. E nós vamos caminhando assim, e não vamos fazendo uma reflexão de nada, se está certo. Depois, na velhice, a diminuir a saúde e o medo, porque o que as pessoas têm na velhice é diminuição de saúde e medo, porque dentro de nós tem uma reflexão independente da pessoa. A gente vê assim que o movimento interno do espírito continua. A pessoa trava o pescoço, as costas, de manhã não consegue abrir a boca, não consegue abrir as mãos, do comportamento que ela vem tendo. Essa falta de naturalidade, de confiar nos ensinos, porque só tem uma finalidade se a pessoa confia, se ela conhece. Então, quando fala que uma pessoa tem fé, então a mesma coisa daquele homem que saiu para trabalhar e ele tem fé que vai encontrar o alimento, vai encontrar a caça,
ele tem que ter um conhecimento, ele tem que estar preparado, ele tem que conhecer a trilha que ele vai seguir e ele tem que conhecer detalhes, porque se ele vai caçar, o animal é mais esperto do que ele. Se ele vai trazer o alimento para dentro de casa, ele tem que ir preparado. Isso é físico, isso é verdadeiro. Agora, para nós continuarmos com saúde, para continuarmos dentro de nós com aquela alegria, com aquela naturalidade que a gente observa que muitas crianças, quando chegam nessa terra, têm essa coisa boa ainda. E a gente vai observando assim, que a criança, muitas crianças boas, com índole boa, quando o adulto está higienizando, ela agradece, ela sorri. Então aquele comportamento que a criança faz já é um agradecimento daquilo que ele está recebendo. Depois ele vai perdendo essa naturalidade, vai sofrendo as influências da decadência dos adultos que se encontram nas suas proximidades. Então ele vai ficando igual. Nós tínhamos que parar, refletir, se nós estamos trabalhando corretamente. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que a pessoa tem muita vontade de ter muito recurso financeiro e ela trabalha somente para essa finalidade. Depois ela começa a gastar o recurso para arrumar a saúde. Como ela não foi fazendo um alinhamento no seu dia a dia, se aquele jeito de trabalho estava bom, o jeito dela, então também ela foi entorpecendo. Depois ela vai recebendo orientação e ela também não tem parâmetro para ver se aquela orientação vai dar a ela saúde. Ela só recebe as orientações e ela não tem a capacidade mais de orientar-se. Pentecostes, 1937. É muito importante a gente observar assim na casa da gente. Então, a gente na casa em que a gente foi criado, a gente vê assim de uma maneira geral a ascensão da mulher sobre o marido. A ascensão da mulher sobre os filhos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, a gente vai observando que no desenvolvimento da criação, a mulher se encontra um pouco acima do que o homem. Isso é bem importante a gente ir observando. Tanto é que fica fácil assim da gente ir confirmando o tempo que elas têm para o amadurecimento daquilo que precisa de ter. O cuidado com aquela criança no desenvolvimento, como é alinhada, como ela tem a capacidade de deixar melhor um ambiente, a paciência que tem que ter não é uma paciência de acomodado, é uma paciência e esperar o tempo, porque se mudou a planta de vaso, está sabendo que vai gastar uns dias para aquela planta firmar novamente. Então vai ter que ter o tempo de espera. Se vai fazer um cozido, tem o tempo de espera. Se vai fazer outra função, tem o tempo para realizar aquela função. Então, no desenvolvimento da criação, a mulher encontra-se nesta condição superior, pois se encontra mais evoluída. A confirmação está na casa da gente, fica bem fácil assim da gente ir observando. Sempre estamos falando das pessoas que têm costume bom, porque se tem costumes que entorpece, não tem capacidade e não tem como perceber esta qualidade. Então, sempre o costume bom tem que ser observado. E devido a isso, como elas se encontram nesta condição mais evoluída do que o homem, isso fica fácil da gente ir observando. Elas também têm que agora sair da situação em que se encontram. Elas têm a capacidade, então, de receber da força uma capacidade melhor, uma condição melhor, e melhorar o ambiente em que elas se encontram. Se uma melhora o ambiente em que se encontra, então melhora também aqueles com quem ela relaciona. Isso nós temos que ir observando assim, que a melhora não é somente no posicionamento, na maneira, devido ao fato da ascensão, tem também aquela condição de, se não melhorou para o bem, então tem a condição de piorar. E a piora
fica bem fácil assim da gente conhecer um ditado popular que fala assim, que a mulher quando é boa, mas quando é perversa, é muito perversa. Das mulheres boas, que têm a capacidade ainda de receber dessa irradiação, precisa de fazer o trabalho de melhorarem-se e melhorarem também o ambiente em que vivem. Isso é uma condição física. Independente de qualquer coisa, cada um de nós tem que lembrar assim, as irradiações hoje, elas são verdadeiras e elas são físicas. Se a pessoa não se encontra perceptível, ela encontra-se então adormecida. E nós sabemos assim que através dos milênios o comportamento que nós tivemos é sempre numa condição de justificativa. A condição de ter colocado o Filho de Deus na cruz e depois não refletirmos sobre esse comportamento e de julgar assim que ele então veio para tirar os nossos pecados, ele não veio para essa finalidade. Ele veio trazer as informações e abrir de volta o portão do paraíso. Com as informações, o espírito humano teria que então conhecer essas informações e dentro dele caminhar em direção ao paraíso. Essa foi a finalidade do Filho de Deus. Então, os comportamentos errados que a gente vem tendo através dos milênios, que nós sabemos assim que muitos e muitos milhares ali na época de Jesus nem o conhecia e ficaram a favor da multidão, que também nem o conhecia. Nós não fazemos o trabalho de reflexão. As irradiações da luz através do Pentecostes estão acontecendo. Então nós sabemos assim que nós fazemos sempre uma avaliação, né? Nos excluímos que somos melhores. Essa exclusão é uma avaliação que nós fazemos de nós mesmos, sem conhecermos as leis, sem vivermos de acordo com as leis. Nessa transformação vai ter também muito sofrimento. Então é físico, porque se nós fazemos uma observação na nossa moradia, os costumes errados, os tempos para o lazer e tantos outros divertimentos, os trajes inadequados, então não estão de acordo com os ensinos. Vai ter muito sofrimento, isso é físico. E a gente vai observando assim através das décadas que vem acontecendo em muitos países. Pode não estar acontecendo hoje na minha moradia. Eu ainda tenho aquilo que eu preciso, eu ainda venho sobrevivendo. Mas se a pessoa analisa, na moradia dela não tem acontecido, mas nas proximidades tem acontecido. Então a seleção é física e é verdadeira, e é através do sofrimento. Porque através da alegria nós não desenvolvemos mais a naturalidade de sermos alegres, de sermos gratos ao Criador pelo aquilo que nós recebemos, pelo nosso tipo de vida. Nós sempre fazemos observações, sempre nos colocamos como se fôssemos superiores, numa condição como se já superamos todas as coisas. É assim que nós fazemos conosco mesmo, porque nós temos a facilidade de olhar as mazelas dos outros, mas dificilmente a gente vê que a gente tem mazelas maiores. Então é bem sério assim. A purificação vem através agora do sofrimento, porque tem um ensino que fala, a pessoa tem a transformação dela assim, na alegria ou na dor. Mas se a gente vai observando, as alegrias que existem hoje é somente através de comidas inadequadas, de bebidas que prejudicam a saúde. Quando tem bebida, então está todo mundo rindo, está todo mundo feliz. Mas essa felicidade é de entorpecer. E é um riso de desespero, porque a pessoa está diminuindo a capacidade dela. Então dentro dela entra o desespero. Então a facilidade de rir, de conversar, de comunicar, quando a pessoa se encontra entorpecendo, é por isso, é de desespero, não é de satisfação. Porque de satisfação a gente vai observando assim,
No ambiente de escola, não tem como a pessoa beber para ir para o ambiente de escola. Não tem como aquela criança não ser alimentada para ir para as informações escolares. Ela não assimila as informações. E muitas vezes a pessoa acha assim que é culpa do administrador municipal, estadual, federal. Não é culpa da própria criança, porque a criança não fez o movimento para ficar qualificada na vida. Então ela tem que ser arrastada pelo adulto. E o adulto nem tinha qualificação nenhuma, nem física, nem do centro motor, nem do centro intelectual, nem de percepção, para ter o filho. Então ele não apresentava qualidades para ele entrar na condição de reprodutor. Então é a satisfação do sexo, sem a pessoa pensar, sem ter nenhuma percepção. Então esse entorpecimento, a gente vai observando assim, que dificilmente a gente encontra uma criança que puxa os pais, que levanta mais cedo. Isso é bem raramente acontece quando a criança sabe que ela vai para uma localidade e que naquela localidade ela é muito bem tratada, muito bem vinda. E ela tem um tratamento especial com aquelas pessoas naquela localidade em que ela vai. Então aquela criança, naquele dia que ela sabe que ela vai fazer essa ida, ela levanta mais cedo, ela chama os pais, ela se prontifica, ela se arruma e ela já está pronta. E muitas outras para o ambiente de ensino. Também sempre quer aprender, tem aquela vontade, tem aquela garra. Então ela está sempre antes. Então ela já está pronta antes dos pais e ela puxando os pais. É uma condição superior. Mas são raras as crianças, porque normalmente tem que acordá-la muitas vezes, tem que fazer isso muitas vezes. E essa criança somos nós hoje. É o adulto hoje. É como ele é. Ele é que tem que observar o que ele quer para a vida dele. Os acontecimentos vêm acontecendo. Qual é a maneira que ele está fazendo para o sofrimento não entrar dentro da moradia dele? Para não entrar dentro do seu corpo físico? E a pessoa pensa assim que ela já tem tanto de idade que ela agora está tranquila. Conheço pessoas com muitas décadas de vida que a doença está entrando no seu corpo. Então o comportamento da pessoa é ela que tem que ver como ela está fazendo com a roda do destino. Voltar para o paraíso tem duas maneiras: o amor ou a dor, a alegria ou o sofrimento. Se a pessoa não tem uma alegria, não tem amor. Se ela for selecionada para ir para o paraíso, é esta condição: é no sofrimento ou na alegria. No sofrimento é bem sério, porque a gente sabe assim, quem conhece pessoas que têm diminuição de saúde, sabe que é muito sério quando a pessoa passa por esse sofrimento. É físico. Então a pessoa tem que lembrar assim, que para ir para o paraíso, a pessoa tem que ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. E ela é que tem que ir na frente, não é esperando um ou outro puxar, fazer o esforço para que vá junto. Que isso a gente vê muito assim para o corpo físico. Para usar o corpo físico com excesso, nas atividades, aí sempre tem uma turma, e sempre tem um que está puxando a turma. Mas o corpo físico, ele é um instrumento que nós usamos aqui na matéria grosseira. Ele não é tudo, ele tem muita importância na matéria grosseira, então tínhamos que aprender a usá-lo. Tínhamos que aprender a nos conhecermos e ver o que nós precisamos para esse corpo ficar harmonizado. Somente uma coisa que pode nos auxiliar é a saudade da luz. Não é a saudade da criança, saudade do tempo que era criança, saudade daquela localidade, saudade do homem ou da mulher, saudade daquele alimento, saudade do descanso, saudade do passeio. Não é isso. Nós podemos observar que já tivemos e que não resolveu essa coisa que nós temos dentro de nós. É essa força que nos impulsiona, que esta força é possibilitada pelo Pentecostes. Anualmente temos a renovação da força que vivifica.
e os espíritos humanos que não se esforçarem para conhecer o caminho para o paraíso. O Filho de Deus veio trazendo as informações e que essas informações foram convenientes, deturpando-a, porque não precisamos de ter intermediário para irmos para o paraíso. Fica bem fácil assim da gente ir observando, por isso que é necessário conhecer os ensinos. Quando fala assim, quando a pessoa tem um anseio verdadeiro, ela tem que fechar a porta do seu quarto. E nós tínhamos que fazer esse trabalho diariamente, porque o terceiro mandamento é a reflexão dos 6 dias anteriores, que é o dia do Senhor. Nesse terceiro mandamento, a pessoa teria que estar refletindo o que ela fez nos dias anteriores. Independente de cada um de nós lembramos do nosso ontem. Lembramos quando tínhamos 10 anos, quando tínhamos 20, lembramos quando aconteceu isto ou aquilo, aquele benefício ou aquela situação. Dentro de nós está gravado tudo que nós vivenciamos. Então a maneira que existe do terceiro mandamento é uma condição bem importante de ir resgatando aquilo que nós fizemos, para que nós não tenhamos peia. É aquela corda que põe na perna da vaca quando vai tirar o leite dela para ela ficar quieta. Peia é esta condição, que a pessoa fica amarrada, não sai do lugar. E é bem interessante cada um lembrar assim, que existe muita artimanha para a vaca soltar o leite. Então põe o bezerrinho para mamar, põe o bezerrinho perto dela, faz muitos trabalhos assim e ela vai soltando o leite pensando que é o bezerrinho que está mamando. Então nós temos que termos essa condição assim, essa pureza dentro de nós. Precisamos de ter o conhecimento das informações que o Filho de Deus trouxe, que o livro Na Luz da Verdade traz. A intercessão de Jesus, pedindo assim que os seres humanos tivessem uma nova oportunidade. Essa oportunidade é agora. No juízo final, essa transformação que tem acontecido, foi possível que o Filho do Homem viesse e trouxesse o livro Na Luz da Verdade, que é o complemento dos ensinos do Filho de Deus. Mas tem uma coisa bem importante assim. Uma pessoa pode falar assim que ele conhece. Não conhece, porque se a pessoa é um estudioso, ele vai evoluindo. Cada vez que ele estuda, dentro dele, com a evolução que ele está tendo, ele vai tendo uma compreensão diferente. Ele vai ampliando o seu saber. Então, não podemos julgar assim que nós nos encontramos com esta condição de sapientes. Se estivéssemos, estaríamos com os nossos descendentes sábios também. Porque se nossos descendentes temos que nos esforçarmos de manhã para que eles levantem, para que eles vão trabalhar, então não somos sábios. Então a reflexão de uma pessoa julgar que é sábia está também nos seus descendentes, está também dentro da sua moradia, e a sapiência ela tem que ser abrangente. Ela tem que ter também o conhecimento do seu corpo físico, o que vai ser bom para o seu corpo físico, e ela tem que fazer uma reflexão daquilo que falam. Ela é que tem que ver. Então estudar o livro Na Luz da Verdade é esta condição. É naturalmente a pessoa que tem que esforçar-se para ela tornar-se feliz, para ela tornar-se sábia. E para que nós tenhamos a condição de irmos para o paraíso, nós temos que ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. Estuda o livro Na Luz da Verdade.